Ei, pessoas! Vamos então resolver a prova da UFPR. Ainda não saiu o gabarito oficial, mas fui lá fazer a prova, trouxe as questões para a gente resolver, comentar um pouquinho sobre elas. Tem questão com problema, tem que ser anulada. Como eu estava lá fazendo a prova, eu mesmo já vou entrar com recursos. Vamos resolver elas, falar um pouquinho sobre a prova, minha impressão, tá? A prova veio mais difícil? Sim. Não tem, assim, isso é a única certeza que eu posso te dar. A minha impressão é a prova veio mais difícil. Vou tentar te provar enquanto eu resolvo ela, tá? Ah, isso vai acarretar numa maior nota de corte, menor nota de corte. Não tem como saber. São várias disciplinas, mas no geral, o que eu posso afirmar? Sobre física, sim, é a prova mais difícil aí, talvez dos últimos 3, 4 anos, na minha opinião, tá? Bom, porém, embora ela veio mais difícil, ela não veio uma prova diferente. Ah, mudou a banca. Sabia que mudou a banca. Não, não mudou a banca. Isso com certeza não, tá, gente? Por quê? Porque ela é previsível. Quem é aluno aqui da plataforma, né? A gente fez os nossos simulados com questões autorais e, ó, a gente fez simulado aqui, ó, né, nosso simuladinho, né, deste ano. Falei, ó, gráfico da posição por tempo. Vai cair, vai perguntar sobre trechos. E o que a gente focou bastante, né? Ó, questões de letra, de divisão. Ah, quanto é a razão entre as alturas, razão entre as acelerações, razões entre as temperaturas, né? Então, ó, razão entre temperaturas. Então, a gente sabia que, cara, ela tá gostando, né? A gente percebeu esse padrão, falamos nas aulas, enfim. Então, por isso que a prova não mudou de banca, tá? Bom, vamos resolver. Então, dava lá um gráficozinho, gráfico da posição por já tinha que ficar esperto, ó. O gráfico da posição estava em centímetros, tá? Como é que isso mudava? Vamos conversar um pouquinho. Corpo A, linha tracejada, corpo B é essa linha reta aqui, ó. Pessoinhas, vamos lá. Então, primeira questão da minha prova era modelo B, tá? Importante já falar isso. A minha questão era modelo B. Ah, Derek, o meu era modelo A. Muda alguma coisa? Muda o número das questões, mas a minha primeira questão de física é igual à sua primeira, a minha segunda é igual à sua segunda, inclusive a ordem das alternativas. Só muda a posição dela em relação à prova como um todo, tá? Tanto que, para física, o meu modelo B, começamos na questão 65, beleza? Então, o gabarito que tem aqui é o mesmo gabarito da sua primeira questão de física, quem tem modelo A, beleza, gente? Vamos lá. Quanto é o deslocamento do objeto A entre o tempo 1, que vale 0, e o tempo 2, que vale 35? Tá aqui, ó. O objeto A começa, ó, o tempo 1 dele, né, o primeiro tempo dele, tá aqui, ó, quando o tempo marca 0 para ele está na posição 4 centímetros, enquanto que quando o tempo está marcando para ele 35 segundos, ele está na posição 8. Opa! Como ele vai então da posição 4 para a posição 8, temos o deslocamento. Porque ó, o que é deslocamento, gente? É a distância entre o início e o fim. Deslocamento lá, delta x, né? Variação da posição, né? Posição final menos inicial. Posição final é 8 menos a inicial, que é 4, dentre esses dois instantes. 8 menos 4 dá 4 centímetros. Portanto, o deslocamento dele foi 4 centímetros mesmo, não tem problema nenhum, sem pegadinha essa questão. Próxima, na minha opinião, poderia ser uma das mais difíceis. Só essa questão, eu já vou te provar que ela torna essa prova já mais difícil que a do ano passado. Você não encontra, na minha opinião, uma questão com esse grau de dificuldade de continha no ano passado, tá? Ele quer energia cinética, ele já chamou de KB. Ignora a letra que ele usa, falamos disso nas aulas, né? Ele chama lá voltagem de delta V, energia de U. Ignora, vamos focar na fórmula, que é energia cinética. Lembra lá? Fazer de outra cor agora, de azul aqui, ó. Energia cinética, a gente tem formulinha, é o nosso MV22. Daí para isso ele dá a massa do corpo B, que é 5 gramas, tá errado, tinha que arrumar para quilograma, no instante de 15. Daí você deveria vir no instante de 15, ó, cai nesse ponto. O que a gente vê nas aulas, né? Que não precisa calcular no ponto, você pega o trecho. Por quê? O corpo B, gente, ele faz aqui ó, um movimento, depois ele muda o movimento, é outro comportamento, outro gráfico, outro movimento e por fim termina com o quarto e último movimento. Então, para nós, ó, no trecho, esse que é o início. Se você usar como início aqui, o tempo de 0, deu ruim, porque embora aqui seja o início de todos os movimentos dele, a questão que é que a gente calcule a energia cinética no tempo de 15. O que está acontecendo, gente? No instante de tempo 15, ele está executando um movimento ó, que tem esse padrão. Então, esse é o início desse movimento, aqui é o tempo onde termina. Por quê? Para calcular a energia cinética, a questão deu a massa, mas estava faltando a velocidade. Quem pegava aqui 2 e substituía dava ruim. Por quê? Quanto que é a velocidade? Aí que tá, dava um ruim entre aspas ainda, tá? O cara às vezes acertava, mas era sem querer, tá? Como é que eu calculo a velocidade? Como é gráfico de posição com tempo, fecha o olho lá, lembra que fórmula começa com X, termina com T. Xoxovete ou xoxovetão. Como se queima um café no primeiro grau, xoxovete. Então a gente faria aqui ó, um xoxovete. X igual a x0 mais VT. Então eu vou trocar a ordem. Então primeiro eu tinha que fazer um xoxovete para achar o valor da velocidade. Não está errado você usar o tempo de 15 que ele pediu. Eu acho melhor pegar o início e o final do trecho. Ó. O início tinha que ser aqui, tá? O início desse movimento acontece na posição 4, então posição inicial igual a 4.
E qual que é a posição final? Se você quiser usar a posição final como sendo essa aqui, ó, a posição final é 2, daí você vai usar o tempo entre esses dois instantes. Eu vou usar o final mesmo, que é aqui embaixo, menos 2, tá? Então, o final desse trecho, ó, ele termina na posição menos 2. Para isso, o que é o t, tá, gente? O t é o tempo que dura o trecho. Então, como eu peguei daqui até aqui, eu peguei do tempo de 10 até o tempo de 25. Do tempo de 10 ao tempo de 25, passaram-se 15 segundos. Ah, Derek, se eu tivesse pego esse ponto como ponto final? Daí você tem que pegar aqui um tempo de 5 segundos, tá? Tem que dar o mesmo resultado, tá? Mais 4 passa para lá menos 4, vai ficar devendo 6, igual a 15V. 15 vai passar dividindo, vai ficar menos 6 divididos por 15. Se você simplificar, gente, divide cima e embaixo por 3. 6 por 3 dá 2. 15 por 3 dá 5. Sempre falei isso, né? Divisão por 5 vai cair na tua prova. Divisão por 5 multiplica em cima e embaixo por 2, que daí fica 4 sobre 10. 4 sobre 10 é 0,4. Qual que é o BO? Isso aqui está em centímetros por segundo. E a questão pediu a energia. Daí você deveria transformar a massa e isso aqui. Só que quem é aluno meu, ó, o que a gente falou? Quando for questão que tem problema de unidade, veja se é necessário realmente transformar as unidades, gente. Por quê? Ó, a gente tem aqui, ó, nanojoule, nanojoule, nanojoule. Mas quando que eu sei se é necessário ou não transformar a unidade? Tem alternativa igual? Não tem. O que seria a alternativa igual? Tipo, ó, essa aqui começa com o número 2. Essa aqui começa com o número 1, com o número 4, com o número 8, com o número 16. Se tivesse uma opção, sei lá, 20, letra C, 200, ferrou. Que daí é um 0 a mais ou 0 a menos. Não tem. Então, ó, para acertar essa questão, você deveria fazer assim, ó, para acertar rápido, tá? Unidade errada só vai alterar a ordem de grandeza da sua resposta. 5 gramas a massa é 5, a velocidade é menos 0,4. Pega 4 aqui, meu filho. 4 ao quadrado sobre 2. 4 ao quadrado é 16. 16 por 2 é 8. E 8 vezes 5 é 40. Então a resposta é 40, mas sabe Deus aonde que a quantidade de zeros estaria. Mas só tem uma opção que começa com 4, com 4. Inclusive deu 40 igual. Então você já acertaria letra B. Mas de novo, estaria errado fazer assim, principalmente numa segunda fase. Mas você acertaria. Tá, qual que era o jeito certinho? 5 gramas, gente, tem que dividir por 1000 para passar para quilogramas. Então você já usaria, ó, 5, 10 a menos 3 quilogramas. E a velocidade, Derek? Cara, tá em centímetro por segundo. Gente, 0,4 centímetros por segundo, para passar para metro, deveria diminuir duas casas. Ficaria 0,04 metros por segundo. Em notação científica, aumenta 3 casas. Se do número principal eu aumento 3, da potência eu diminuo 3. Fica 4, 10 a menos 3. Portanto, aqui vai ficar 4, 10 a menos 3. Ah, Derek, mas a velocidade não é negativa. Concordo, vamos colocar um menos ali. E tudo isso entre parênteses e ao quadrado. Então, opa, vamos fazer a substituição certinha. Então, vamos substituir. Primeiro, a massa, né? Então, a massa correta é 5, 10 na menos 3. A velocidade correta é menos 4, 10 na menos 3. Só que a velocidade está ao quadrado, no mv tchutchu, e tudo isso sobre 2. Então, olha a trabalheira que daria. Então, cara, como eu falei, só essa questão que já a torna mais difícil que a prova do ano passado. Menos ao quadrado dá um número positivo. 4 ao quadrado é 16. Potência de potência multiplica. Menos 3 ao quadrado dá 10 a menos 6. Aqui não tem esse menos com menos, tá? Tudo isso ainda é dividido por 2. Daí você faria, ó. 16 por 2 aqui dá 8. 8 vezes 5 dá 40. Multiplicação de potência, você repete a base, soma os expoentes. Estou devendo 3, estou devendo 6, fico devendo 9. 40, 10 a menos 9 joules. Justamente, o prefixo nano. 40 nanojoules, gabarito letra B. Show? Por fim, questão 67 aqui, ó. Assinar a alternativa agora, gente, que tem a distância entre os dois objetos, A e B, quando o tempo marca 30, ó. Quando o tempo marca 30, esse cara tá na posição menos 2, esse cara tá na posição 8. Peraí, do menos 2 até o 8, a gente tem 10 centímetros. Então, 10 centímetros de distância, pronto, só isso. 10 centímetros, gabarito letra E. Então, essa aqui é difícil, as outras duas bem fáceis, tá? Eram as questões mais fáceis de física como um todo. Depois, restante da prova, questão 68. Ele falava que tinha um tubo sonoro aberto. Ai, como é que ia saber se é em uma ou em duas? Tem que pensar assim, ó. Se era para ter uma extremidade fechada, ele iria falar. Nesse caso, não falou, então é tubo sonoro aberto nas duas. Lembra da formulinha? F é igual a NV por 2L, número do harmônico, vezes a velocidade do som, sobre duas vezes o comprimento desse tubo. Ele deu a frequência do terceiro harmônico. E, ó, gente, ele deu com prefixo. Se a frequência do terceiro harmônico é 5,1 kHz, como que eu fiz então? Ó? Esse quilo, gente, você troca por 10 ao cubo. E 10 ao cubo é a mesma coisa que aumentar, né? Tem que decorar isso.
quilo é 10 ao cubo, é aumentar 3 casas. Se eu pegar o 5,1 e aumento 3 casas, vai dar 5.100 Hz. Daí você substituiria aqui, então, a frequência 5.100 Hz igual. N, que é o número do harmônico, como ele falava assim, por extenso, né, que é o terceiro, troca por 3. A velocidade 340, sobre 2L, a questão que a gente calculasse esse L. O que eu percebi aqui, tá? Então, como é que eu fiz a matemática? Estou aqui para te ajudar nisso também, ó. Cortava 0 com 0, dava para dividir o 34 por 2, ó. Daí ficaria 51 com 0, né, 510, é igual a 3 vezes 34 por 2 é 17. Daí aqui o L dividindo. Esse L dividido eu passei para cá, 510. E eu fiz essa conta. 3 vezes 17, opa, então aqui ficou 510L. 3 vezes 17, a gente dá 51. Opa, o número bonitinho aqui, ó. Então o L dava 51 divididos por 510. Você podia simplificar, né? Por 51 em cima e embaixo. 51 por 51 dá 1, ô cachaça. 51 por 51 dá 1 também, como tem o 0, é 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 0,1 metros, ó, metro, porque a velocidade está em metro. Como ele pediu em centímetro, né, multiplica por 100, isso aqui dá 10 centímetros, o gabarito vai ser letra B. Então, lembrando, se a tua prova é modelo A, muda o número da questão, mas a ordem delas de física continua a mesma, beleza? Essa é a quarta questão de física. Show? Questão aqui difícil, porém não tinha a opção contrária. Se tivesse a opção inversa, seria talvez a mais errada da prova, tá? Então, como que eu ensino a galera a fazer a questão de proporção? Sempre quando ele fala, eu tenho um capacitor 1, capacitor 2, o que você faz? Você escreve, né? Então, ó, eu tenho um capacitor 1, então nós temos dois corpos, duas situações, situação 1, situação 2. Anota as letras, ó. A tensão no capacitor 1 é ΔV1, então aqui eu tenho ΔV1, já no segundo capacitor é ΔV2. A capacitância aqui vai ser C1, a capacitância aqui é C2. E daí ele começa a fornecer as informações. Você substitui aonde justamente ele te forneceu, gente. Opa, agora sim, agora estava faltando o 2 aqui, ó. Então você começa a substituir aonde ele forneceu. Por exemplo, ele falou que a capacitância do 1 é o triplo da capacitância do 2. Então aqui onde está a capacitância do 1, vou trocar isso daqui justamente por 3 vezes a capacitância 2. A voltagem, né, a diferença de potencial no carinha 1 é o dobro. Então aqui onde está ΔV1, vou trocar pelo que ele falou ali, ó, ΔV2, ΔV2. Ele quer a alternativa que tenha razão entre as energias. E qual que é a dica que eu dou pro pessoal? Agora você vai escrever a fórmula que tem aquilo que ele quer comparar. E ignorando a letra que a Federal usa, porque ela usa a letra U, tá? Como ela usa a letra U, para nós poderia dar um BO. Opa, aqui é 2, né? 2, ΔV2. Aí. Poderia dar um BO. Ele quer a razão entre as energias. Então, eu vou falar que esse cara tem uma energia 2. Quanto vai ser isso aqui em função da energia 2? Então, vai ser quantas vezes? Que número que a gente vai colocar aqui na frente, né? Para isso, vamos escrever a fórmula. Energia de capacitor. Lembra, essa carga de capacitor é QQ. Carga de capacitor é QQ. Energia é Q, tchu, Cu ao quadrado e sobre 2. Energia de um capacitor é Q, tchu. O problema é que a gente utiliza a letra U para voltagem. A Federal usou a letra U aqui para energia. Então ela cobrou essa pegadinha. Só isso já tornaria ela uma questão bem errada esse ano, tá? E agora, como é que a gente resolve a questão por proporção, tá? Você vai simplesmente adicionar as proporções, ó. Voltagem. Então vamos só reescrever a fórmula com as mesmas letras da UFPR, ó. Então aqui seria o nosso ΔV, né? Então, se o capacitor 2 tem uma energia ΔV e se nosso capacitor 1 tem o dobro, opa, o que acontece se eu dobrar a voltagem, gente? Ó, se eu dobro a voltagem, como na fórmula está ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, a energia vai aumentar 4 vezes. Então, você já aumenta 4 vezes a energia. Simplesmente por eu ligar um capacitor no dobro da voltagem, se ele tem o dobro da voltagem, como a voltagem aparece ao quadrado na fórmula, 2 ao quadrado é 4. Então, já aumentaria 4 vezes a energia. Tá, mas a capacitância triplica. Putz, se a capacitância triplica, ela aparece aqui em cima. Se eu triplico a capacitância, vai triplicar a energia também. Ou seja, no final das contas, a gente vai triplicar a energia, porque o capacitor é 3 vezes mais forte, e eu vou ligar ele no dobro de voltagem. O dobro da voltagem faz a energia aumentar ao quadrado. Se algo aumentar 3 algo aumentar 4, este algo vai aumentar 12. Portanto, ó, a energia do 1 é 12 vezes a energia do 2. Então a gente escreve assim, ó. A energia do 1 é 12 vezes a energia do 2. E agora ele quer que você divida quem por quem? 2 por 1. Então quanto que vai dar a energia do 2 divididos pela energia do 1? Ó, energia do 2 eu vou repetir. Como a energia do 1 é 12 vezes a dele, 12 vezes a do 2, vai cortar, a resposta 1 sobre 12. 1 sobre 12, o gabarito desse aqui vai ser a letra I.
Então, questão chatinha de proporção, é um assunto que tem lugares que nem vê, né? Tem material que nem fala de capacitância. Como eu falei, a prova desse ano, então vai ser mais difícil. Próxima questão, essa questão tem que ser anulada, tá? Por quê? Ele pergunta quanto vale a ordem de grandeza de um número de dias num ano. Ah, e se for bissexto e tal? Dá na mesma, tá? Um ano, gente, tem 365 dias. Mesmo se for 366, tá? Como é que eu acho a ordem de grandeza? Primeiro passo, tá? É você passar para a notação científica. Em notação científica, esse número vai ficar 3,65, 10 ao quadrado dias. Ah, Derek, era só pegar a potência de base 10, né? 10 ao quadrado do gabarito letra D. Realmente, tá? O gabarito vai ser letra D. Mas tem um erro conceitual, porque o certo seria ser 10 ao cubo. Gente, na teoria, nos livros acadêmicos de física, como que você define a ordem de grandeza? A ordem de grandeza de um número, você escreve o número na forma x vezes 10 elevado a n. Aqui, ó, x vezes 10 elevado a n. Onde o número x, ele tem que estar em notação científica, ou seja, tem que estar entre 1 e 9. Então, tem 9,999999999. Então, ó, 3,65. Daí, qual que é a regra para a ordem de grandeza? Se esse número, se esse número x, gente, for maior que a raiz de 10, a ordem de grandeza é 10 elevado ao número, só que você tem que somar 1 no teu expoente. Se o número da frente, x, for menor que raiz de 10, a ordem de grandeza é a própria potência. Pô, Derek, eu tenho que saber a raiz de 10? Para os meus alunos eu falo, gente, nunca ele vai cobrar com duas casas decimais. A primeira casa depois da vírgula sempre será suficiente para você fazer essa regra, tá? E daí, qual que é a raiz de 10? É 3,16, só que eu peço para vocês decorarem 3,14. Dá para pensar aproximadamente, né? Aproximadamente 3,14. Ó, 3,65, nem precisaria da segunda casa, ó. Concorda que 3,6 é maior que 3,1? Se 3,6 é maior que 3,1, ou seja, eu tenho que somar 1 no meu expoente. Portanto, a ordem de grandeza desse número, gente, é 10 ao cubo. Ah, eu achei que era menor que 5, arredondava para baixo. Não. Então, o certo é que a ordem de grandeza desse número aqui seja 10 ao cubo. Por isso, a questão deveria ser anulada, tá? Não tem a opção 10 ao cubo. Daí, por isso, imagina que eles vão considerar como gabarito 10 ao quadrado, tá? Próxima questão, questão 71. Outra questão aqui da ideia de proporção, que torna ela uma questão difícil, tá? Ele fala sobre força elétrica. Então, você tem que lembrar da fórmula, principalmente quando ele fala carga pontual, ó. Carga pontual é a carga de pontinho. Gente, o FPR praticamente nunca tinha cobrado essa fórmula na sua primeira fase, que é o F igual a KQD quadrado, Kqzão, Qzinho, sobre a distância ao quadrado. Daí que a gente tem duas situações, ó, carga 1, uma situação para carga 2. Vamos fazer lá daquele mesmo jeito? Então, usando aqui a ideia de proporção. Eu tenho, né, na primeira situação, uma carga Q1, que está a uma distância D1 e faz uma força F1. A nova carga vale Q2, vai estar a uma distância D2 e vai fazer uma força F2. Daí agora a gente vai substituindo. A carga 2 a gente vai trocar por 4 carga 1. Então vale 4 carga 1. A força 2, ou melhor, a distância 2 é o dobro de D1. Veja que agora ele deu em função do 2, ó. É o contrário daquela outra questão. Ele pede agora quanto vai ser a nova força F2. Então, opa, vamos seguir aqui a mesma lógica. Vamos escrever aqui F1, vamos trocar por F1, e vamos repetindo as proporções aqui. Como que eu sei o número que eu coloco aqui na frente, gente? Ó, a carga. Se eu multiplicar a carga por 4, o que eu faço com a força? Ó, pense que o sinal de igual, ele funciona como se fosse uma igualdade no sentido de espelho. Então, o que eu faço de um lado, faz do outro. Se a carga eu multiplico por 4, daí passa para o outro lado dividindo. Não. Se de um lado eu multiplico por 4, do outro lado vai multiplicar por 4 também. Então, o fato de eu aumentar a carga 4 vezes, a força 2 seria 4 vezes maior. Agora veio a pegadinha da distância, vou até fazer ela de outra cor. Se a distância a gente vai dobrar, olha como se colocasse um 2 aqui. Só que como a distância está ao quadrado, esse 2 vai ficar ao quadrado também. E como é uma igualdade, gente, o que você faz de um lado faz do outro. Então, se desse lado direito aparecer um 2 ao quadrado embaixo, aqui eu tenho que colocar um 2 ao quadrado. Ou seja, a força vai ficar dividida por 2 ao quadrado. A ideia é que a distância ela é uma grandeza inversamente proporcional e ao quadrado. Então, quanto maior a distância, menor a força. Se a distância dobra, a força divide por 2 ao quadrado. Mas, opa, 2 ao quadrado é 4. Se 2 ao quadrado é 4, vai cortar, ou seja, a gente descobre que a força 2 vai ficar igual à força 1. E se eu divido duas coisas iguais, dá quanto? Dá 1. Então a gente descobre que por mais que você aumenta um e aumenta o outro, no final das contas isso afeta a força na mesma proporção.
Por isso que a força dividido 1 pelo 2 vai dar 1. Então a razão de duas coisas iguais dá 1. Como eu falei, cara, a prova desse ano já veio mais difícil que a do ano passado. Questão 72, uma das mais acessíveis, tira naquela do gráfico, que era a substituição direta. Ele quer a resistência quando ele te dá a potência e a voltagem. Pessoas, pururu, ó. Ignora as letras que a federal dá, faz com as tuas letras, ó. Pururu. Vai ficar a potência é 5 watts, não tinha prefixo. U é nossa voltagem, é 10, só que 10 ao quadrado sobre a resistência R. Vai ficar R igual, né? R passa para cá, 10 ao quadrado é 100. Esse 5 vem para cá dividindo. 100 por 5, isso aqui dá 20 ohms. Pronto, resistência deu 20 ohms, sei que tinha isso no gabarito da questão letra D. E era bem assim o enunciado. E por fim, a última questão clássica de pivete, né? Sempre que, ó, meu aluno sempre fala isso, né? Falou em gás, você tem que olhar. Deu a constante? Não, então não é PV igual a NRT. Te deu uma pressão, pediu a outra. Te deu um volume, pediu outro. Te deu uma temperatura, pediu a outra. A relação entre pressão, volume e temperatura é pivete, ó. Pivete para a situação 1 é igual a pivete para a situação 2. Ah, professor, mas essa aqui não é de proporção? Até dá para fazer por proporção. Mas a forma do pivete já é a proporção feita. Ó. Daí ficaria quanto? Ó? É só trocar. Vou repetir. Pressão 1, opa, volume 1, temperatura 1. Igual, quanto que é a nova pressão? É o que ele quer descobrir. Né? A razão entre as pressões. Volume 2, ó, ele pediu para trocar o volume 2 por 3V1. E a temperatura 2? A temperatura 2 ele pediu para trocar por esse trombolho aqui, ó. 5T1 sobre 2. Fração embaixo. Não falei, cara, a prova desse ano veio mais difícil. Daí, V1 cortou com V1, T1 cortou com T1. Tá, e agora, o que você faz? Multiplica cruzado. Que aqui vai ficar 5 sobre 2 vezes P1. 5 sobre 2 P1. Aqui não sobrou nada, então vai ficar 1 vezes 3P2. Então, 3P2. Tá, o que ele quer que eu faça? Né? Ele quer que a gente calcule P2 por P1. Então, eu vou isolar P2 aqui, ó. 3 está multiplicando, passo dividindo. Isolando P2, a gente acha que P2 é 5, P1. O 3 vem dividindo, quem divide por 2 divide por 3, divide por 6. Então a gente achou essa relação aqui, ó. Que o P2 é 5P1 sobre 6. Então na hora que eu dividir pressão do gás na posição 2 pela posição 1, vai ficar, ó, pressão 1, vou repetir. O P2 vai ficar 5P1 sobre 6. Vai cortar P1 com P1, ou seja, sobrou só 5/6. E 5/6 você tem isso aqui no gabarito letra C. Cara, uma matemática errada, ó, são 6/5 aqui. Então a prova de física veio boa, tá? Ela veio boa. Veio mais difícil? Veio, tá? O que seria uma nota excelente? Na minha opinião, né? Lógico, o ideal é 9, tá? Na minha opinião, eu já consideraria para essa prova uma nota excelente, um 6 ou 7. Na minha opinião, tá? 6 ou 7 já tá muito bom. Tirei 7. Cara, tenho certeza quem tira 7 tá bem na frente da galera. 8, se fala 9, ainda melhor ainda, tá? Minha visão. Dúvidas, questionamentos? Diz pra mim aqui nos comentários. Dá para resolver de outro jeito? Sim, eu sei que as questões de proporção eu faço desse jeito, é o meu jeito. Dá pra fazer, aplica a fórmula para um, aplica a fórmula para o outro, isola as letras em um, substitui. Cada um depende, pensa aí de um jeito. Quer aprender mais? Fica aí o convite, tá? Vem me seguir nas redes sociais, chama lá, vamos conversar. Tem turma ainda para esse ano, para ano que vem, que você não vai precisar, porque eu vou fazer você passar ainda esse ano. Dá tempo, tá? Tem Enem, tem outras provas ainda. Galerinha, vamos conversando? Agradeço, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com a galera. Tchau, tchau.